neste nosso vídeo vamos falar do presente perfeito contínuo, que é uma variação do presente perfeito usado em um contexto específico. Então, muita atenção e vamos lá. Usamos o presente perfeito contínuo quando falamos sobre uma longa ação que começou no passado e continua em progresso neste momento. O presente perfeito contínuo geralmente enfatiza a duração ou a quantidade de tempo que uma ação está ocorrendo. Então, nós podemos interpretar o present perfect ou presente contínuo, ou melhor, o presente perfeito, como sendo uma estrutura que, direto ou indiretamente, sempre tem uma relação com o presente. Ou seja, você está se referindo a uma ação que é relevante no passado e ainda é relevante no presente, conectando os dois. Tendo isso em vista, o fato é que com o presente perfeito contínuo, que é a estrutura que nós vamos estar aqui lidando, você tem essa conexão direta. A estrutura dele, de fato, faz com que nós entendamos de uma forma completamente explícita que estamos nos referindo a uma ação que começou no passado e continua em progresso até agora. Com isso dito, continuando. Is it snowing right now? Yes, it has been snowing all night. Então temos esse exemplo de sentença que especifica: está chovendo agora? Melhor, não chovendo, mas nevando. Está nevando agora? Sim, e tem nevado durante toda a noite. Perfeito, então perceba que aqui você tem a ação de nevar sendo uma ação que começou no começo da noite e que continua até agora, neste momento da noite, considerando este contexto hipotético que temos aqui na nossa conversa, tudo bem? Então, vejamos. O presente contínuo perfeito é formado usando o has ou o have, dependendo do sujeito, mais o been, mais o present participle, que pode ser interpretado como simplesmente o ing, ou seja, o verbo em seu formato no gerúndio, com a terminação em ing. Então, uma questão que é importante compreendermos é que, no caso do present perfect, a forma, então, normal, pura dele, o been, ele vai ser usado ou não quando estamos falando, então, de basicamente o verbo to be no seu formato particípio. Então, dependendo do que nós vamos expressar, não temos que usar o been na sentença quando estamos falando do present perfect. Agora, quando estamos falando do present perfect continuous, esta variação do present perfect, que é o foco desta aula, o been é sempre inevitável. Então, para indicarmos essa ligação direta entre o passado e o presente, indicando uma ação de forma explícita que começou no passado e que continua até agora, nós temos o been sempre sendo utilizado. É o been que é a cola entre o passado e o presente neste contexto. E, igualmente, o verbo que vem depois do been, que é a ação que tem sido feita, ela é sempre expressada no ing, no seu formato contínuo ing. Tudo bem? Continuando. As perguntas são feitas invertendo o sujeito e has ou have. E por último, as negações são feitas com not, ou seja, negando o have ou has, dependendo do sujeito. Então, continuando, vejamos aqui a sentença afirmativa. Anne has been waiting for Sam for over an hour. Ou seja, Anne tem esperado por Sam para mais de uma hora. Há mais de uma hora. Então você tem Anne, que é terceira pessoa do singular. Depois temos o has, porque este é o verbo que nós utilizamos na terceira pessoa do singular, has. Depois temos o been. O been, ele é o verbo utilizado para conectar o passado no presente. Sempre, como você vai ver aqui nos outros exemplos também, negativos ou interrogativos, temos o been presente. E depois a ação em si que tem sido feita, que no caso aqui é o waiting, ou seja, esperando, sendo expressada com ing. Então, Anne has been waiting. E aí depois o restante é o complemento. For Sam for over an hour. Veja a forma negativa. Anne hasn't been waiting for Sam for over an hour. She has been waiting for only 10 minutes. Agora vejamos. Anne não tem esperado por Sam há mais de uma hora. Ela tem esperado por somente 10 minutos. Então, você tem aqui a forma negativa. Temos a negação do has sendo usada, hasn't. Depois o been, que é inevitável, e depois o verbo principal da sentença, que neste caso aqui é o waiting também, sendo utilizado com ing no final. E depois temos a forma interrogativa. Has Anne been waiting for Sam for over an hour? Ou uma outra forma. How long has Anne been waiting for Sam?
A questão aqui principal a se ver é a inversão entre an e o has. Enquanto na afirmativa temos an has been, temos na forma interrogativa has an been. Ou seja, o sujeito da sentença an vai para depois do has. O verbo auxiliar, que aqui no caso é o has, mas poderia ser o have, se o sujeito fosse outro, vai para o começo da sentença. Essa é uma característica que sempre temos no inglês para fazermos perguntas. Temos o inversion, a inversão. Excelente. Tendo isso em vista, algumas impressões, ou melhor, expressões de tempo, podem enfatizar a duração da ação, mostrando que a ação é temporária ou repetida. Então, essas expressões de tempo são todas comuns. All morning, for days, for ages, lately, recently, since, for, etc. Tivemos aqui algumas pequenas questões de formatação com as palavras, mas creio eu que você está conseguindo entender, não é? Morning, temos um N, recently, também temos um N aqui. Então, essas expressões de tempo são utilizadas para estarmos indicando a ideia de mais exatidão sobre quando estas ações têm ocorrido. Então, vejamos aqui exemplos. My brother has been playing tennis since he was 7. Ou seja, o meu irmão tem jogado tênis desde quando ele tinha 7 anos. O since aqui, então, é usado para indicarmos de uma forma exata quando esta ação se iniciou no passado. Um outro exemplo. I haven't been feeling well recently. Ou seja, eu não tenho me sentido bem recentemente. Então, a ação de não se sentir bem começou no passado e se mantém até agora, mas de uma forma geral ela tem ocorrido recentemente, ou seja, não é um passado tão distante assim, que foi o momento em que ela aconteceu, ou começou, não é? E aqui temos um outro exemplo. How long have you been living here? E a resposta é I have been living here for 5 years. Ou seja, há quanto tempo você tem vivido aqui? Eu tenho vivido aqui por 5 anos, ou há 5 anos. Então aqui temos o for sendo usado para indicar a duração de tempo, o período de tempo que abrange desde quando a ação de começar a viver aqui começou até agora, já que o viver aqui continua até o momento. Tudo bem? Agora, lembre-se que verbos não contínuos, como to love, hate, know e want, não são usados em qualquer tempo contínuo. No caso deles, use o presente perfeito. E o que seriam verbos não contínuos, como to love, hate, know, want? Verbos não contínuos são verbos que não podem ser expressados com o ing em uma sentença como o present perfect. Eles isoladamente podem ser expressados com ing, por exemplo, want, wanting, love, loving. Eles isoladamente podem, mas quando estamos expressando aquela ideia de continuidade em uma estrutura maior como a do present perfect, eles não têm o ing. Então você não fala been wanting ou been loving. She has been loving ou he has been wanting. Definitivamente não cai bem. Então, vejamos aqui um exemplo. I have been wanting to visit Paris for years. Então, eu tenho querido esta questão. Mesmo no português temos uma tradução que é meio estranha, não é? Por isso que o mesmo acontece no português. Você não fala, eu tenho querido visitar Paris. Você fala, eu tenho desejado. Ou seja, você até mesmo utiliza um outro verbo ao invés deste verbo inicial, que no caso é o querer, para expressar essa ideia, porque simplesmente não faz sentido. Então, voltando aqui na sentença, ao invés de utilizar o present perfect continuous, você simplesmente utiliza o presente perfeito, ou seja, o present perfect. I've wanted to visit Paris for years. Ou seja, eu quero, ou eu tenho desejado, eu tenho querido, tá vendo? A tradução é nada de fato ali boa para o português, mas você efetivamente entende que agora está mais correto, ou seja, eu tenho desejado, não é? Uma tradução direta podemos ter até o wanted, que por si só tem o significado de querer, aqui de forma contextualizada sendo transferido ou transmitido para desejado. Ou seja, eu tenho desejado visitar Paris há anos. Tudo bem? Então, verbos como to love, hate, know e want são os principais verbos não contínuos que não podem ser expressados de forma contínua em estruturas maiores. Tudo bem? E quando eu falo de forma contínua, estou falando de ing no final deles. Perfeito. Então, tendo isso em vista, temos aqui uma revisão do presente perfeito contínuo. Muito obrigado.